O derramamento da chuva temporã ocorreu depois que os discípulos estiveram reunidos por 10 dias, confessando seus pecados, suplicando a promessa do batismo do Espírito Santo e resolvendo as diferenças que havia entre eles. Uma série de 10 dias de oração e súplica foram suficientes para que a chuva temporã caísse sobre a igreja. Desde 2013, a Igreja Adventista vem promovendo o projeto 10 dias de oração, em busca do batismo do Espírito Santo. Por que oramos mais pelo derramamento do Espírito Santo e ainda não recebemos? Será que estamos fazendo a coisa certa? A mensagem será apresentada pelo psicólogo Neemias Portugal. Os slides dessa pregação estarão disponíveis na descrição do vídeo. Por favor, compartilhe essa mensagem e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Vocês vão acompanhar comigo o texto de Lucas 24:49, que diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, como eu disse aqui no início, o Espírito Santo tem dinamis, ele tem poder para cada membro da igreja. Tá bom? O segundo verso, pode passar, próximo slide, está em Atos 1:8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nos dois textos, a palavra poder, no grego, significa dinamis. Próximo slide, por favor, meu querido. Então, a palavra grega usada para descrever poder é dinamis. E dinamis, em grego, significa força, poder, potência ou capacidade. Dinamis é também a raiz etimológica de 3 palavras que nós conhecemos. A primeira qual é? Dinâmico. Dinâmico. A segunda? Dinamite. E a terceira? Dínamo. Bom, mas vem cá, o que é que o Espírito Santo quer me dar aqui? Ele quer me dar dinâmica? Ele quer me dar dinamite? Ele quer me dar um dínamo? Vocês vão saber o que é um dínamo daqui a pouco. Eu só garanto para você que para cada membro da igreja, o Espírito Santo tem dinamis. Pode passar o próximo slide, por favor. Vamos tirar então a palavra poder e vamos colocar algumas das palavras que são originadas dessa palavra dinamis. E ficaria assim: mas recebereis... Gente, mas recebereis dinamite ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não imagine, irmãos, a igreja, todo mundo com dinamite, para sair testemunhando por aí. Que bênção! Vamos mudar o segundo verso? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de dinamismo, até que você seja um cristão dinâmico. Irmãos, na Bíblia, nenhuma palavra, tanto no hebraico quanto no grego, está colocado no texto original de maneira aleatória. Todos os textos bíblicos, cada palavra que os apóstolos escreveram tem profundo significado. Quando o Senhor Jesus falou os textos, ou quando os 2 textos são dele, o texto descrito, os 2 descritos por Lucas, não é, irmãos? O primeiro em Lucas 24, o primeiro em Atos capítulo 1, versículo 8. Todas as vezes que ele usou a palavra poder, ele está falando exatamente disso. Dinamismo, dinamite, e vocês vão entender melhor agora. Pode passar, por favor. Dinâmico, aquilo ou aquele que se modifica, de que forma?
continuamente, que evolui, que pressupõe movimento, mudança. E não é isso que Deus quer para a sua igreja, irmãos? Um dos temas, dos lemas da Sala 57, qual é? Uma igreja em movimento, uma igreja dinâmica. Não é aquela igreja estática, parada. Essa igreja não funciona, irmãos. O diabo ri de uma igreja estática. Mas uma igreja dinâmica que está em constante processo de mudança, mas preste atenção, irmãos, não são aquelas mudanças esdrúxulas que acabam trazendo mais confusão do que solução. São mudanças úteis para o crescimento da igreja. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Isso, Romanos 12, 1 e 2. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vem o processo de mudança que o Espírito Santo tanto quer realizar na nossa vida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha aí a dinâmica, irmãos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo quer derramar sobre muitos membros da igreja o dinamismo, que vem da palavra dinamis, que para nós vem como poder, e recebereis poder, e sereis cristãos dinâmicos, cristãos que não se acomodam, que não tomam a forma do mundo. É por isso que a Bíblia diz assim, não vos conformeis. Conformar é tomar a forma de algo. E a Bíblia diz que algo é esse, o mundo. Não tome a forma do mundo. Tome a forma de Cristo. E cresça e evolua. Irmãos, durante muitas décadas, eu tive um problema que eu não tinha consciência do problema. Sabe o que era? Se alguém me ligasse numa sexta-feira, quinta-feira, mandasse uma mensagem dizendo assim: amado, nós estamos sem pregador na igreja e Deus me mandou falar com você. Ah, irmãos, quando dizia assim, Deus me mandou falar com você, aí a coisa piorava. Porque na minha cabeça só funcionava assim, eu preciso de tempo para estudar, para organizar, porque para Deus a gente não pode fazer as coisas assim, em cima da hora. Então, irmãos, quando a pessoa diz assim, irmão, não. Mas, irmão, não, irmã, não posso. Era um não imediato. Eu levei décadas fazendo isso. E pregando sobre o Espírito Santo. Vocês entendem o que é que eu estou falando? Todo mundo aqui tem resistências, irmãos. Todo mundo aqui tem seus traumas. Todo mundo aqui tem seus hábitos. Todo mundo aqui tem suas ideias pré-concebidas. Até que um dia, ouvindo um desses sermões, o pastor fez assim: quem manda é o Espírito Santo. O Espírito Santo é como o vento. Você sabe de onde ele vem, mas não sabe para onde ele vai. Quem dá a direção é ele. Aí foi que a ficha caiu. Aí agora começou um processo de orar, dizendo a Deus: Senhor, me ajude a vencer essa resistência. Eu já consegui 60%. Tem horas que eu ainda amarra assim, mas aí o Espírito Santo: calma, irmão, não é você quem manda, sou eu quem mando. Deu para entender, irmãos? Então, quando a Bíblia diz que Deus vai derramar poder sobre você, sobre a igreja, é isso. É tirar você do marasmo, aquele crente que, estou cansado,
Não, irmãos, crente dinâmico, que fala com alegria, com o poder do Evangelho. Vamos lá, que o texto diz assim: o cristão dinâmico não é aquele que procura mudar a igreja, é aquele que procura mudar a si mesmo. Tome cuidado, irmãos, tem gente quebrando a cara na igreja porque ele quer mudar a igreja. Mude você, que já é um trabalho hercúleo, já é um trabalho tremendo mudar a você mesmo. Imagine você querer mudar a igreja. Próximo slide. Ser um cristão dinâmico significa viver uma fé ativa, ágil e focada, em constante movimento e expansão, não se limitando a rituais passivos. Envolve ser um imitador de Cristo, buscando santidade, amor ao próximo e transformação contínua, permanecendo firme e fiel aos princípios, mesmo diante de desafios e pressões sociais. Entendeu? E recebereis dinamis, e recebereis dinamismo para pregar, para ser testemunha do Senhor Jesus. Próximo slide. Dinamite é um explosivo à base de nitroglicerina misturada a uma substância inerte, areia de quartzo, por exemplo. Onde é usada a dinamite? Quais são as utilidades mais comuns para uma dinamite? Mineração. A dinamite é amplamente utilizada na extração de bens minerais. Quando o Espírito Santo dinamiza a vida do crente, quando ele explode alguma coisa, geralmente é para tirar coisas preciosas que estão lá dentro do cristão. Deus às vezes precisa explodir seus planos para mostrar que os planos de Deus são melhores do que os seus. Amém, irmãos? Construção civil. A dinamite também é empregada para preparar terrenos e abrir caminhos para grandes projetos de Deus só terão lugar na sua vida quando ele dinamitar seus preconceitos, quando ele dinamitar seu egoísmo, quando ele dinamitar sua falta de fé. É essa a ideia de Deus, irmãos, dinamitar aquilo que em mim dificulta a obra do Espírito Santo. Esse é o poder prometido pelo Senhor. Outra utilidade, é usada em obras de hidrelétricas e outras fundações, o quê? Profundas. Próximo slide, abra sua Bíblia. Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 e 24. Todos acharam? Acompanhe a leitura, por favor. Está escrito: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me. Vai lá no profundo da minha alma, Senhor. E isso, irmãos, a dinamite faz com muita qualidade. Ela explode, ela vai lá nos veios de ouro, nos veios de minérios preciosos, ela desobstrui caminhos, e é isso que Deus quer dar a mim e a você. Uma dinamis que seja capaz de abrir os seus caminhos, de tornar você alguém útil na obra do Senhor. O poder dinamitador do Espírito Santo pode ser visto na vida dos cristãos através de algumas manifestações. Primeiro, ele dá ao cristão poder para testemunhar. A principal função do dinamis é capacitar o crente a ser uma testemunha eficaz do amor e da graça de Deus, indo além da própria força humana. O dinamis que Deus promete é para não deixar você onde você está. Outra utilidade, transformação pessoal. O poder do Espírito Santo atua dinamitando velhos hábitos
pecados e bloqueios internos, promovendo uma transformação de dentro para fora. Outra utilidade, manifestação sobrenatural. O Dinamis se manifesta em milagres, curas, libertações e prodígios, tornando o sobrenatural de Deus natural no cotidiano do cristão. E por último, coragem e resistência. O Dinamis do Espírito Santo oferece força para resistir às perseguições, tentações e seduções que tentam afastar o cristão de Jesus. Outra utilidade, intensidade na oração e adoração. O Dinamis do Espírito Santo age como uma energia que inflama o coração, gerando fervura na oração e necessidade de adoração. Irmãos, eu vou vou pedir a Lázaro depois que coloque esses slides no zap da igreja, para você fazer uma releitura, para você orar, para você dizer: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Quando o Senhor promete poder para a igreja, é isso aqui que o Senhor está prometendo? Próximo slide. Por último, dínamo. O dínamo é uma máquina eletrodinâmica que transforma a energia mecânica em energia elétrica. O dínamo, portanto, é um gerador de energia. Abra sua Bíblia, Isaías 40, versos 30 e 31. Isaías 40, versículos 30 e 31. Está escrito: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por que não se cansa, irmãos? Por que não se fadiga? Porque o Espírito Santo gera dentro de você um dínamo, onde essa energia se renova o tempo todo. Você tem energia para trabalhar para Deus o tempo todo, irmãos. Olha o que diz o texto aqui. Assim como um dínamo converte energia mecânica em energia elétrica, o Espírito Santo converte o esforço humano limitado no quê? Poder divino, eficaz e em ação missionária. Olha que coisa linda. Próximo texto. Pode passar, Lázaro. O dínamo precisa de movimento para funcionar. Na vida cristã, a rotação do dínamo ocorre através do que mais? Do estudo, da leitura da palavra e o que mais? Busca diária por Deus. Leiam comigo aí o próximo texto. Quando o cristão se move em obediência, o Espírito Santo transforma essa ação em impacto espiritual, gerando frutos e dons. Entendeu? Mas recebereis poder, dinamis. Recebereis dinamismo, você vai receber uma dinamite para implodir seu orgulho, suas vaidades. Próximo slide. Antes do Espírito Santo agir através de nós, ele precisa agir primeiro em nós. Você já ouviu alguém se queixar que fizemos uma arrancada missionária, quase ninguém compareceu? Alguém já ouviu isso aqui? Eu já ouvi várias vezes. Estou ouvindo isso há 46 anos. E vamos continuar ouvindo, até que o Espírito Santo tenha uma igreja capaz de testemunhar da verdade. Tem muita gente dando estudos bíblicos, irmãos, sem condições de dar o estudo bíblico. O Espírito Santo precisa primeiro me transformar, para depois me transformar num agente transformador. Como é que eu vou falar de modéstia cristã? Como é que eu vou dar um estudo sobre modéstia cristã se eu não tenho modéstia cristã? Como é que eu vou dar um estudo sobre alimentação bíblica se eu como tudo que o mundo me oferece?
Muitas vezes, irmãos, a gente não tem esse discernimento e acha que esse oba-oba da gente, não vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar. Irmãos, esse processo não acontece em 10 dias, não acontece em 10 anos. O processo de transformar um ser humano à imagem e semelhança de Cristo dura uma vida inteira. O outro texto diz: antes do Espírito Santo me encher, ele precisa me esvaziar do eu, do orgulho, da vaidade, das ambições. Ele precisa me esvaziar, irmãos. E a gente fica pedindo a Deus: encha-me do Espírito. Mas se eu já estou cheio de mim mesmo, se eu sei o que é que eu quero, se eu tenho meus medos, se eu tenho os meus planos, para que eu estou pedindo para Deus me encher do Espírito Santo? Ele só vai me encher no dia que Ele conseguir me esvaziar. Por último, ou eu permito, autorizo e suplico que Ele me transforme, ou jamais serei transformado. Minha vida cristã será a eterna busca de um batismo que eu nunca permito que aconteça. Você quer ver essa igreja ter o cheiro do Espírito Santo? No dia que disser assim, vamos trocar a irmã fulano, o irmão Beltrano de cargo, vamos botar uma outra pessoa. Irmã Damiana, você não vai ser mais líder do grupo de louvor, tá bom, minha irmã? Vamos colocar a irmã Sandra. Sabe o que é que ela vai dizer? Oi, irmão, tudo bem? Irmã Sandra, eu estou à sua disposição, amada. Vamos trabalhar juntas, tá bom? Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Amém. Eu me lembro de uma amiga, ela foi líder de uma igreja, líder de música durante muitos anos. Aí um dia a comissão se reuniu, vamos dar oportunidade a outra pessoa, ela já está há muitos anos no departamento. Aí a comissão concordou, começaram a analisar as opções e escolher uma outra pessoa, mas uma pessoa sem muita experiência. Daí foram a ela e disseram: irmã, a senhora que já está há tantos anos no departamento de música, a senhora tem uma agenda com os telefones, os e-mails, endereços de cantores até de fora da Bahia. A senhora poderia emprestar sua agenda para que a irmã pudesse dar início ao trabalho dela? Minha agenda? Nem pensar, ela que faça a agenda dela. Irmãos, olhe para mim aqui. Tem gente que diz assim: no dia que me tirar do cargo, eu saio da igreja. Isso é obra do Espírito Santo? Não! A igreja só estará cheia do Espírito Santo quando as vaidades forem jogadas por terra. Irmão, vamos colocar uma outra pessoa no seu lugar. Não tem problema, irmão. Eu estou à disposição para servir. O meu lema é servir em qualquer lugar. Quando as vaidades, quando os orgulhos, quando as resistências começarem a cair por terra, você vai sentir cheiro do Espírito Santo na igreja de Deus. Aí você vai andar na rua, as pessoas vão lhe chamar, vão perguntar: a senhora é cristã? Você é crente? Porque você vai ter cheiro do Espírito Santo. O Espírito Santo vai viver em você. Ele já dinamitou o mal que estava na sua vida. Ele agora é o gerador que lhe dá energia para viver a verdade, sem vaidades, sem rancores, sem mágoas, sem ciúmes. Irmão, a irmã fulana, a irmã Dilma passou por mim, nem falou comigo. Você já foi falar com a irmã Dilma? Eu não, mas ela nem falou comigo. Irmãos, quando a igreja começar a abrir mão de picuinha e os crentes se tornarem crentes maduros, aí você vai ver a ação do Espírito Santo. Porque no dia que os apóstolos saíram para pregar, no dia de Pentecostes, eles sabiam que eles receberiam naquele dia o dom de línguas? Sim ou não? Eles não sabiam, irmãos. Eles não fizeram uma cura, não fizeram um milagre.
O único dom dado naquele dia foi o dom de que cada ouvinte ouvisse a pregação de Pedro na sua própria língua. No dia que você, como membro desta igreja, abrir mão das fofocas, das vaidades, dos ciúmes, das picuinhas e passar a viver uma vida de cristão de verdade, aí o Espírito Santo vai estar descendo sobre essa igreja. Há quantos anos a igreja promove os 10 dias de oração? 10 anos. Tem mais de 10 anos. Mas o Espírito Santo só vai descer no momento que a igreja inteira tiver sido transformada por Ele. Pode ficar mais 10 anos. Ó Deus amado, batiza-nos com Teu Espírito. Mas que seja um batismo, Pai, transformador. Que seja um batismo, Pai, que tire o orgulho, a vaidade, as ambições, as resistências, os medos, tudo de dentro de nós. Porque o Senhor não pode nos mandar para qualquer lugar, porque a gente tem medo de ir a qualquer lugar. O Senhor está sendo limitado por nós. Mas recebereis poder. A gente transforma o teu poder em algo inócuo, sem função, sem valor, porque a gente faz o que quer, no dia que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E isso não é o batismo do Espírito Santo. Ajude-nos, Deus. Tenha compaixão da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.